Vamos orar ao Senhor, vamos curvar nossa fronte. Todo mundo de olhinho fechado, vamos fechar os olhos, ninguém conversando de olhinho fechado. Vamos falar com Deus. Deus amado, nós aqui estamos e te bendizemos pelo dom da vida. Te agradecemos porque podemos, por tua graça e misericórdia, exaltarmos e glorificarmos o teu nome. Nesse momento, ó Deus, quando abrimos, lemos a tua palavra, nós clamamos que por esta mesma graça e misericórdia que o Senhor nos concedeu e por elas nos preservou a vida, que o Senhor também nos abençoe de forma que possamos receber a tua palavra, possamos ser desafiados como cristãos a vivermos de acordo com a tua vontade. E, ó Deus, possamos sair daqui para vivermos esta palavra intensamente. Nos ajuda para que no nosso dia a dia possamos dar testemunho da fé que temos no teu Filho Jesus. Abençoa os nossos pequeninos, para que eles também cresçam num país onde podemos pregar a tua palavra. Aconteça o que acontecesse, que a tua igreja seja fiel a ti, ó Pai. Que tenhas misericórdia do teu povo, que tu sustentes o teu povo e sustentes o testemunho do teu povo a respeito do teu Filho Jesus. Confirma, Pai, sobre nós a tua graça. Oramos como salmista. Ó Deus, que as tuas misericórdias se renovem a cada dia sobre cada um de nós. Nós te oramos, clamando que o nosso país possa conhecer o Evangelho Salvador, o teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de quem nós oramos, hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, um grande presidente norte-americano, quantos já leram, já viram filmes sobre este grande homem, grande líder e grande presidente? Abraham Lincoln disse certa vez: aprecio o homem que se orgulha da terra em que nasceu. Mas ele não parou. Aprecio o homem que se orgulha da terra em que nasceu. Gosto de ver um homem que vive de tal maneira que a terra em que nasceu se orgulha dele. Gosto de ver um homem que vive de tal maneira que a terra em que nasceu se orgulha dele. Este salmo de número 33 é um salmo que louva a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Pelo Deus que Ele é e pelo que Ele faz. Gosto muito, às vezes, de guardar algumas coisas, e me chamou a atenção certa vez uma pesquisa que foi feita há 2 anos. Há 2 anos, a pesquisa que foi feita pelo Instituto Maurício de Nassau perguntava, então, a pesquisa: quem pode salvar o Brasil da crise? Quem pode salvar o Brasil da crise? 22,4% disseram não saber ou não responder. 22% disseram Deus ou Jesus. 16,6% disseram políticos. 10,7% na época afirmaram que a presidente Dilma poderia salvar o nosso país. 8,7% responderam que o povo poderia salvar o nosso país. 5,2% afirmaram que o governo, de modo geral, poderia salvar o nosso país. E 14,4% afirmaram, deram outras respostas. É impressionante como a nossa expectativa e às vezes até mesmo a salvação, ela vista de uma forma e pode ser vista de uma forma errada. Eu não estou tirando a responsabilidade do nosso povo. Nós temos um privilégio, como disse hoje pela manhã, que a Igreja Apostólica
não teve de votar nos seus políticos. A igreja não tinha este privilégio. A igreja não podia escolher o imperador do Império Romano. E nós temos também um grande desafio ao olharmos para este salmo que louva a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Eu queria propor a você, a partir do que a própria palavra de Deus nos diz nesse versículo 12: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Eu quero pensar com você: Deus é a felicidade de uma nação. Deus é a felicidade de uma nação. Nós, de certa forma, até somos felizes por tantos recursos, os mais variados, com os quais nós fomos presenteados por Deus na criação. Olhamos um país tão rico sob tantos aspectos, olhando aspectos tão diversificados do nosso povo, da nossa nação, os recursos com os quais nós fomos presenteados por Deus. E de tantos recursos nós podemos nos enganar. Nós podemos achar que a nossa felicidade está exatamente em tudo que Deus nos concedeu, em tudo que a sua providência nos deu. E corremos o risco de colocarmos nisto a nossa alegria, em tudo aquilo que é material, ou até alguns valores, ou mesmo seres humanos, pensarmos então assim: Senhor, nós somos muito felizes por tudo que nós temos e que fomos presenteados por Ti. Mas eu quero dizer de modo bem mais profundo, logicamente olhando para o que a palavra de Deus nos revela: a nossa felicidade não pode estar em tudo isso que nós temos. A nossa felicidade como nação precisa estar em Deus, como o nosso povo precisa e carece de Deus. Deus é a felicidade de uma nação. Mas por quê? Olhemos para o texto, e o texto nos desafia a perceber algumas questões. Deus é a felicidade de uma nação porque é Deus quem traz direção para uma nação. Olha o que está no versículo 10. A Bíblia diz que Deus, Ele frustra os desígnios e intentos das nações. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. No versículo 11, a palavra diz: o conselho do Senhor não, ele dura para sempre. Os desígnios do seu coração de Deus, do coração de Deus, ele dura por todas as gerações. Há esse contraste então nos intentos e desígnios, ali sim, das nações, que são frustrados quando eles não seguem aquilo que está no coração de Deus. Eles são anulados quando não corroboram, quando não estão debaixo da direção e da bênção de Deus. Mas a grandeza do conselho do Senhor e dos desígnios do Senhor são mostrados quando o salmista diz que esses conselhos e desígnios do Senhor, eles são para sempre, são para todas as gerações. Se nós queremos ter um país feliz, nós precisamos a começar dos nossos casamentos, das nossas relações pais e filhos, ou seja, da nossa família. Nós precisamos moldar a nossa família e permitirmos sermos moldados segundo a palavra de Deus, porque Deus é a felicidade de uma nação, porque Ele dirige a nação. Quando Ele dirige, sim, isso traz alegria ao coração do povo, e nós precisamos desta direção para tudo que fazemos. Quando o povo não obedece à palavra de Deus, quando o povo cai em pecado, nós lemos esse mesmo, olhamos para o texto que nós lemos no momento da confissão, no momento da intercessão pelo Brasil, o texto que você tem no verso da capa de 2 Crônicas. Deus diz: se esse povo se afasta dos caminhos do Senhor, se esse povo se afasta dos mandamentos do Senhor, viria tudo de ruim sobre esse povo. Deus quer o bem, e Deus diz isso por meio da boca de Jeremias, do profeta. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Deus deseja abençoar o seu povo, mas para que essa bênção de fato se concretize, Ele requer obediência minha e sua. Ele requer que eu e você, nós estejamos atentos em cumprir e viver de acordo com a sua palavra. Quando o povo não obedece à palavra de Deus, quando o povo cai em pecado, o povo é derrotado. Isso aconteceu com o povo de Israel. Depois de uma batalha
tão terrível contra Jericó, depois de ter vencido as muralhas de Jericó, entendidas na época como intransponíveis, agora o povo de Israel, Josué, de forma estratégica, diz: olha, não precisa cansar o exército todo, o exército está cansado da batalha de Jericó, manda então 3.000 homens, isso é suficiente para derrotar a cidade de Ai. E foi um ai para Israel. Ai, 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 como eles sofreram. Eles foram derrotados. Não foi por falta de estratégia, foi porque o povo estava em pecado. Acã havia desobedecido a palavra do Senhor, havia escondido coisas que não era para trazer da vitória lá sobre Jericó. Quando como povo nós nos desviamos da palavra de Deus, nós sofremos. Como nós precisamos seguir a palavra, como nós precisamos ter o nosso coração dirigido pela palavra, e é um desafio para a minha vida e para a sua vida. Deus fez isso com Josué. Deus disse a Josué, lá no capítulo 1, os versículos 7 e 8, Deus foi muito claro com Josué, dizendo: olha, não te desvie nem para a esquerda, nem para a direita, ou seja, cumpra o que está no livro da lei, Josué. Deus estava falando por meio de Moisés. Moisés estava ensinando, discipulando, cuidando de Josué, porque seria um momento que Deus o levaria e deixaria Josué para conduzir o povo. E então Moisés orienta Josué: você não pode se desviar nem para a esquerda nem para a direita. Você precisa seguir a palavra do Senhor, você precisa seguir os mandamentos do Senhor, você precisa cumprir as ordens do Senhor. Nós pagamos como sociedade brasileira, irmãos, o preço de muitas vezes relativizarmos a palavra de Deus, as ordens do Senhor na sua palavra. E quantos nós vemos se perdendo pelas drogas, pela prostituição, pela bebida, pelos negócios fraudulentos, pelos assassinatos, pelos roubos, pela violência, por tantos caminhos que Deus condena. Quantos filhos de evangélicos que estão na prisão pela prática de coisas erradas. Eu comentava nesses dias, numa aula no seminário, para seminaristas, falando, e eu lembrava a eles, eu lembro de uma entrevista de Marcelo Rezende, que ele foi entrevistar uma quadrilha, e no momento final, uma entrevista concedida por essa quadrilha, e no final da entrevista, isso passou na televisão há muitos anos, isso nunca saiu da minha mente, no momento final, eles iam encerrar a entrevista, e foi deixado muito claro que eles iriam ter um ato ali, e depois eles sairiam para praticar os seus delitos. E foi autorizado que a equipe da TV ali, com o Marcelo Rezende, pudesse filmar aquele momento final deles. Para surpresa de todos, o que foi que a quadrilha fez? Eles deram as mãos e eles começaram a orar o Pai Nosso, em voz alta. Imagine, bandidos que vão praticar o mal e estão agora dando as mãos e orando o Pai Nosso. Eu só posso imaginar que é uma ideia de: olha, isso aqui é um mantra, isso é um negócio para fechar corpo, para que nada nos atinja. Então estamos aqui orando o Pai Nosso, porque essa é uma oração forte. Isso é ignorância à luz do que a palavra de Deus fala. Isso é falta de direção e de viver a palavra. Mas nós precisamos ensinar a palavra. Nos nossos lares, como fazemos como igreja, onde quer que nós estejamos. Muitas vezes os nossos líderes têm buscado solução em tudo, menos na palavra de Deus. Quantas histórias nós ouvimos da casa da Binda? Quantas histórias ainda ouvimos de gabinetes de congressos? Coisas que lá são feitas e que não visam a glória de Deus e que vão de encontro àquilo que a palavra de Deus fala. Estão em busca de se manterem no poder, estão em busca dos seus próprios interesses, não da bênção e da vontade de Deus. É um futuro que é consultado por cartas, por adivinhação, por magia, até mesmo por consulta e sacrifícios aos mortos. Terrível. Uma nação que não aprende a ouvir a palavra de Deus. A Bíblia fala de líderes que pecam por subornar, por perverter o direito dos mais necessitados. A Bíblia fala de líderes que pecam por enriquecimento ilícito, por assassinato e luxúria. Como nós precisamos da direção da palavra de Deus. Recordo que falei aqui certa vez de um grupo de pastores que foi para a Coreia.
E chegando lá, o primeiro-ministro na época, isso há vários anos, mais ou menos no início dos anos 90, e até na época nos convidaram e disse: não tenho condições e vão em paz, Deus abençoe vocês, depois vocês me contam a história. E depois os pastores se encontravam e conversavam, e disseram: rapaz, é impressionante como esses pastores vivem, o temor que eles têm a Deus, e como o povo coreano, a Coreia do Sul, como eles vivem, a vida de oração deles, o respeito que eles têm à pregação da palavra, os lares, quantos desafios. E aí eles nos contaram desse primeiro-ministro, que frequentava e era membro da igreja presbiteriana. Todas as manhãs ele ia para um local, um monte lá na Coreia, em Seul, e ele ia com os seus seguranças, e ele ia orar. Não por ser um monte, não sei qual a razão daquele lugar, ele não ia adorar o monte, não. Ele ia com os seus seguranças, naturalmente, era um primeiro-ministro, uma autoridade do povo, e a Bíblia nunca disse para a gente descuidar, não. Mas então ele se dirigiu aos pastores e disse: eu oro diariamente pelo futuro do meu país. Não só isso, eu oro pela igreja que eu frequento, eu oro pelas famílias, eu oro pelos nossos filhos. Nós não sabemos o futuro, nós não sabemos se o futuro primeiro-ministro é da nossa igreja, se é um dos nossos filhos, nós não sabemos. Nós estamos orando diariamente por nossa nação, por nossas famílias, pelos nossos filhos. Nós precisamos clamar a Deus por direção da sua palavra. Deus é a felicidade de uma nação, porque é Deus quem traz direção para esta nação. Mas Deus não só traz direção, conforme a palavra de Deus nos fala. A palavra de Deus também nos diz que Deus nos traz livramento. Veja o que está aí a partir do versículo 13. A Bíblia diz: o Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar de sua morada observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. É este Deus que vê a todos. É este Deus que não só vê as pessoas, mas a Bíblia diz que Ele vê o coração de todos. Ele vê o coração de todos. Mais ainda, Ele vê todas as suas obras. É o Deus que nada pode fugir do seu olhar e da sua visão. É este Deus que cuida das nossas vidas. E aí você vai perguntar: mas onde está o livramento? Veja o que nos diz o versículo 16 e 17. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. É impressionante como o salmista nos coloca, porque ele vai falar desse Deus todo-poderoso, e ao falar, como nós lemos nos primeiros versículos, por isso que eu disse a você, eu quero ler o início dos versículos de 1 a 9, porque ele apresenta esse Deus todo-poderoso, tão maravilhoso, tão amoroso, tão cuidadoso para com o seu povo. É este mesmo salmista que vai dizer aqui que não é pelo poder dos exércitos do rei que ele é livre. Não é o poder dos exércitos do rei, ele precisa ter exército. Não é pela muita força do valente, o valente precisa cuidar, e ele precisa ser um soldado e um valente forte. Não é pela grande força do cavalo, não havia nenhum pecado, nenhum mal em ter cavalos fortes. Mas o que o salmista está dizendo é que o coração desse servo de Deus, seja ele rei, seja ele um valente, seja ele alguém que monta o cavalo, ou seja, quem quer que seja, precisa aprender que não são os exércitos que dão a vitória. Não é a força do valente, não é a força do cavalo, mas o que o salmista quer apontar é para o Senhor. A história diz que Voltaire, filósofo tão conhecido, de vez em quando ele soltava suas graças. Ele disse certa vez na Inglaterra, em um determinado local, ele disse: neste lugar, naquele lugar, ele chegou a declarar e dizer: daqui a alguns anos a Bíblia será um livro encontrado apenas em bibliotecas e museus. Daqui a alguns anos a Bíblia será um livro encontrado apenas em bibliotecas e museus.
diz a história que no lugar onde ele declarou isso, foi edificada e construída uma sociedade bíblica, para espalhar a Bíblia por todo o mundo, a Sociedade Bíblica Britânica. Voltaire disse certa vez sobre essa questão da força, zombando, disse Voltaire, dizem que Deus sempre favorece os grandes batalhões. De modo irônico, Voltaire zombava. Dizem que Deus sempre favorece os grandes batalhões. Estes versículos e a história mostram o contrário, os versículos que nós lemos. O salmista está justamente dizendo que não é pelo poder dos exércitos que o rei vai ser salvo, não é pela muita força do valente que ele vai ser salvo, não é pela força do cavalo que aquele que o monta será salvo, não. E nós temos tantas histórias na Bíblia onde justamente o povo de Israel era fraco, não tinha condições. Jericó é um exemplo disso. A fama que Jericó tinha, jamais Israel, por sua própria força, um povo que estava escravizado, conseguiria então ser ali um exército vitorioso. A história do povo de Israel para possuir a terra de Israel, se você ler, é exatamente o medo que eles tiveram quando Josué e Caleb olharam a terra, espiaram a terra e voltaram para o povo. Os 12 espias, 10 deles desestimularam o povo. Eles disseram: os povos que habitam essa terra que Deus nos deu são povos valentes, são povos que estão armados até os dentes, eles são povos que têm os seus exércitos preparados. Quem somos nós? Saímos agora do Egito, nós não temos exército para combater esse exército desses povos. E outra mais, o povo dessa terra é povo de gigante, e nós, olha o medo dos 10, nós, aos olhos deles, éramos como gafanhotos. Aí eu fico pensando no louvor que foi cantado: não morrerei até a promessa se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre, não. Você tem seu dia, eu e você, nós temos o nosso dia. Se nós temos uma missão a cumprir, nós temos que cumprir essa missão. E Deus é quem nos protege, Deus é quem cuida de nós. Não é para a gente fazer besteira. E às vezes, quando a gente faz besteira, Deus move gente para dizer: para com isso, você está agindo de forma errada, não é por aqui. Você precisa ter os cuidados, sim, naturalmente. O povo de Israel teve os cuidados. Mas veja bem, nós precisamos aprender a depender de Deus. E o povo aprendeu isso, porque o povo confiava no seu braço. Às vezes nós confiamos nos nossos estilos, na nossa forma. Se eu orar assim, Deus vai atender, de todo jeito, não tem como Deus não atender. Se eu fizer isso e isso para Deus, aí Deus vai me atender, não tem como Deus negar. Não, nós vamos confiando no nosso braço, e Deus ensinou isso ao povo. O livramento é dado pelo Senhor. Gideão teve um exemplo disso. Eles foram enfrentar os exércitos inimigos, o exército inimigo. Então a Bíblia diz que 32 mil se uniram a Gideão. Quem não gostaria de ter 32 mil soldados para lhe defender, para partir com você para a luta? E naquela época, cada vida, cada soldado era contado a dedo, cada um era extremamente importante. Deus chega e diz: não. Chegue para o povo, desafie o povo, tem muita gente. Esse povo precisa estremecer. Só vai o valente, tem que ir adiante. Você tem lutas. E aí, quando Gideão desafia o povo e coloca-se diante do povo, a Bíblia diz então que 22 mil desistiram. E o exército, que era de 32 mil, cai para 10. Quando cai para 10 mil, imagina o desespero de Gideão. Fui embora 2/3 do exército, Senhor. Que é isso? Eu preciso de gente para combater o exército inimigo. Deus chega e diz: está muito. Como é? Está muito. Se eu perdi 2/3 do exército, natural que Gideão pensasse. Qual o comandante pensaria? Mas ele tinha que cumprir a ordem de Deus. Então Deus determina um teste, a forma como vai beber a água. Então, se você não manda eles beberem a água lá no rio, e
Cada um vai lá beber água. E aí você vai separar os que beberem de tal forma. O que acontece? No final das contas, 300. Isso sim eu não acredito. Eram 32 mil. Eu agora só tenho 300. Mas Deus deixou bem claro: Gideão, o problema é que se forem esses 32 mil, no final da batalha, eles vão dizer: ó, como nós. Agora é nós. Nós é que temos o poder. Nós temos a força. Não, Gideão, não dá. Vamos diminuindo esse exército, diminuindo, e ficaram os 300. Como também ficaram conhecidos os 300 de Gideão. Sim, Deus usou aquele exército pequenino. Como nós precisamos de Deus. Como nós precisamos buscar ao Senhor e depender dEle. Porque o livramento vem dEle. O livramento é do Senhor. É pelo Senhor cujos olhos estão sobre os que o temem, como está no versículo 18. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. É este Deus que coloca os olhos sobre nós. É quando nós reconhecemos a nossa pequenez. É quando nós olhamos para o Senhor e de coração de fato dizendo: Senhor, nós não somos nada. Nós precisamos da Tua graça. Nós precisamos do Teu favor. Nós precisamos da Tua bênção. Todos nós. Pastores, presbíteros, diáconos, líderes de ministérios, líderes de pequenos grupos, líderes de grupos de oração dos lares. Como nós precisamos esperar do Senhor o nosso livramento. A palavra de Deus nos diz no Salmo 32, se você voltar no versículo 8, o salmista nos diz: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Deus falando ao salmista: e sob as minhas vistas te darei conselho. É quando nós não sabemos para onde ir. É quando nós não sabemos o que fazer. É quando nós não sabemos a direção que tomar. E a gente vai dobrar os joelhos e vai dizer: Senhor, tem misericórdia. Eu não sei o que fazer. Eu não sei qual decisão tomar. Eu preciso da Tua instrução. Eu preciso da Tua direção. Eu preciso do Teu livramento. Deus é a felicidade de uma nação, não só porque Ele traz direção, mas também porque Ele traz livramento. É Deus quem nos livra. E nós somos desafiados pelo Salmo a aprendermos isso. Mas não só isso. Deus é a felicidade de uma nação, não só porque Ele traz direção, não só porque Ele traz livramento, mas a palavra de Deus nos fala que este mesmo Deus é quem nos traz esperança. Por isso Ele precisa ser a nossa felicidade como nação. A Bíblia nos diz nesses versículos 20 e 21: nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo, nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. É o salmista que diz que a nossa alma espera no Senhor. Essa esperança é uma esperança pacienciosa, cheia de paciência, que vai aprendendo a depender e a esperar no Senhor. A Bíblia nos diz que esse Senhor, Ele é auxílio e escudo, o que faz a nossa esperança uma esperança confiante. Temos a esperança no Senhor e temos a confiança de que Ele há de agir conforme a vontade dEle, que é boa, agradável e perfeita. Mas a palavra de Deus ainda nos diz que o nosso coração, como Ele diz, nele, no Senhor, o nosso coração se alegra. Esta é uma esperança eufórica. Ela não é só pacienciosa, ela não é só uma esperança confiante, mas ela é uma esperança que gera alegria, euforia, regozijo no Senhor, não nas coisas, não nas circunstâncias. E nós louvamos e bendizemos ao Senhor a cada vitória, a cada obstáculo vencido. Ainda que estejamos sozinhos, podemos levantar as nossas mãos e podemos dar brados de glórias ao nome do Senhor, porque nós estamos reconhecendo que Ele agiu por sua graça e misericórdia, nos abençoando e cumprindo o que Ele promete, sendo Ele e tendo e gerando Ele uma esperança eufórica no nosso coração.
Mas a Bíblia diz ainda mais, que nós esperamos no seu santo nome. Esta é uma esperança fundamentada. Ela não é uma esperança barata, ela não é uma esperança filosófica, não. Ela é uma esperança fundamentada, tem fundamento. Eu e você, nós esperamos no Senhor, porque é a razão por que esperamos no Senhor. Ele não falha. Ele não falha. Nenhuma de suas promessas pode falhar. A sua vontade é cumprida e plenamente cumprida, segundo o seu querer. É Jó que chega a dizer: bem sei que tudo podes, e nenhum só de teus planos pode ser frustrado. É o Deus que age e cujos planos não falham. A nossa esperança não pode estar nos líderes políticos. Repito, nós temos uma grande responsabilidade. Cada um de nós tem uma grande responsabilidade no momento do voto. Cada um tem uma grande responsabilidade. Mas a nossa esperança não pode estar neles. A nossa esperança não está nos programas de governo. É nossa responsabilidade examiná-los e conhecê-los. Mas a nossa esperança não pode estar neles. A nossa esperança não está nas reservas e riquezas que o nosso país pode ter. E tem. Não. A nossa esperança não pode estar. A nossa esperança, conforme a palavra de Deus nos ensina, precisa estar no Senhor Deus. É o que o salmista nos desafia a ver, a ter no coração e crer. É esse Deus que age. O salmista vai terminar dizendo: seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. O salmista vai dizer: Senhor, nós esperamos no Senhor. Então, Senhor, nós clamamos que seja sobre nós a tua misericórdia, e nós esperamos isto, Senhor. Que a tua misericórdia venha sobre nós, seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Nós esperamos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós esperamos e precisamos clamar que Deus tenha misericórdia de nossa nação, como nós precisamos. Deus é a felicidade de uma nação, porque é Deus quem dá a direção, é Deus quem dá livramento, é Deus quem pode nos dar a verdadeira esperança. Martinho Lutero, certa vez, reformador, grande reformador, Lutero disse certa vez: a grandeza e a prosperidade de uma nação não dependem da abundância de suas rendas, nem da resistência de suas fortalezas, nem tampouco da beleza dos seus edifícios, mas a grandeza e a prosperidade de uma nação residem no número de homens de boa reputação, cultos, patriotas e tementes a Deus. Aqui está o segredo de uma grande nação. São homens que estão com os joelhos dobrados diante de Deus. Aqui está o segredo de uma grande nação. O Deus que abençoa esta nação. O Deus que age no coração desse povo. O Deus que quebranta, que transforma, que muda, que converte, que age. Este Deus que quer agir nos nossos corações, nas nossas vidas, que quer transformar as nossas famílias, que quer abençoar os nossos relacionamentos. Este Deus que deseja tornar Cristo conhecido e de fato, não só de direito, mas de fato Senhor da nossa nação. Cada vida, cada família que vai sendo alcançada por esse Evangelho tem a sua existência transformada por esse Evangelho poderoso e transformador. O desafio para mim e você é vivermos este Evangelho, é colocarmos a nossa alegria. Deus tem nos dado tantas bênçãos a cada um de nós, cada um da sua forma, conforme Deus deseja. Mas nós precisamos olhar e dizer: Senhor, nós somos felizes não porque somos abençoados por Ti. Nós somos muito gratos, Senhor, por tantas bênçãos. Mas nós temos que declarar, Senhor, e temos que aprender dia após dia, que o Senhor precisa ser a nossa felicidade. O Senhor. Quer tenhamos ou não,
A nossa felicidade precisa estar posta no Senhor, no Senhor. Davi viveu momentos como rei, e outros grandes salmistas também viveram momentos muito marcantes e aprenderam isso. Altos e baixos, palácios e vales, vales tremendos, vales da sombra da morte, como diz o Salmo 23. Altos e baixos, palácios e vales. Mas a alegria destes homens, eles aprenderam a colocar em Deus, para não depender das coisas, para não depender das circunstâncias. Deus, sim, Deus é a felicidade de uma nação, porque Ele traz direção, porque Ele traz livramento, e porque é Deus quem traz esperança. Que Deus, pois, assim nos abençoe.